O dia em que o Nando Moura parar de falar com o Danilo Gentili e tiver alguma briga entre eles, o Nando Moura vai sim usar a carta do fato do Danilo Gentili anunciar casas de apostas. E aí vai falar que ele passou pano pro Danilo Gentili por conta das casas de apostas, não sei o quê, e o cara aceitou esse tipo de patrocínio. Vocês vão ver, só anotem. Então, camarada, guerreiro de Kiev, são fáceis porque são pobres. Isso era só uma brincadeira. Veja, o seu grande erro não foram as mensagens que você enviou para o seu grupo de amigos pervertidos enquanto estava na Ucrânia. O seu grande erro foi nunca ter compreendido a real dimensão disso. O seu grande erro foi dizer que isso foi só uma brincadeira entre amigos. O seu grande erro é querer permanecer na política e ainda achar que tem condições de ser presidente da República e execrar quem fala que isso é um completo absurdo. O seu grande erro não foram... Ele fala como se o Arthur tivesse execrado o Nando Moura simplesmente pelo fato de que o Nando Moura falou que não concordava, né? Achava que quem pensasse que o Arthur deveria ser presidente tinha merda na cabeça. E não foi por isso. Você vê que o Nando Moura ele é completamente parado no tempo, né, cara? Esse formato de live dele aqui era quando o YouTube prejudicava a reação. Hoje já é possível fazer fair play, fair use, aliás, e pô, tem tantos formatos que você pode fazer, né, de enquadramento de câmera. Eu mesmo, completamente, uso meu celular aqui num tripézinho, conectado no meu computador e um microfone aqui, já consigo fazer um negocinho mais dinâmico, assim, né, de tipo, conseguir olhar direto a minha tela, né, toda essa dinamicidade, trocar aqui, jogar só pra tela, a câmera, só eu, né, com o OBS Studio. O cara parado no tempo, o cara velho, mano. O cara... Não sei porque, como que tem gente que escuta esse maluco, velho. Vai sempre alimentando essas mentiras no canal dele. Sempre, sempre, sempre. Até que chega um ponto em que essas mentiras são tratadas como verdade pelo seu público. Cara, há tanto tempo eu assistia, acompanhava o Nando Moura. Inclusive, acompanho até hoje. E é só agora que eu percebo que realmente ele manipula os fatos e contam em um vídeo, contam em outro, o mesmo fato, vai contando, até que chega um momento em que esse fato é tratado como a absoluta verdade. E é isso que ele está fazendo, como eu falei. Só que, diferente das outras histórias, eu sei exatamente o lado do Mamãe Falei nessa briga. Porque o Mamãe Falei, ele publica vídeos respostas ao Nando Moura e a gente consegue observar tanto um lado quanto o outro. E aí a gente consegue ver qual é a verdade sobre os fatos. E a gente percebe que o Nando Moura manipula sim as narrativas, para sempre favorecer o lado dele. Foram as mensagens que você mandou na Ucrânia. O seu grande erro é o que eu falo. O Nando Moura, ele não defende uma ideia. Ele não defende, sabe, todo revolucionário, todo... Por exemplo, se você quisesse, por exemplo, criticar o Che Guevara, por exemplo. Você pode querer criticar o Che Guevara. Por exemplo, falar que o cara era um assassino, puta que pariu. Mas tem uma coisa só que ninguém pode discordar. Ele defendia um ideal e ele foi atrás desse ideal porque, mano, ele libertou Cuba, tá ligado? Do que a própria Cuba tava lutando contra o imperialismo yanqui, norte-americano e tal. Existia toda essa revolução cubana, comunista, porque naquela época a única coisa que se opunha aos Estados Unidos e ao capitalismo, à democracia americana, que só sempre serviu aos Estados Unidos, nunca serviu a nenhum país a não ser os Estados Unidos, sempre teve essa narrativa, essa dialética de que a democracia, né, os Estados Unidos está sempre envolvido em guerras em nome da democracia. E todo mundo parece que nasceu ontem e acredita que os Estados Unidos querem o bem do mundo, velho. Que mundo... É isso que me irrita, mano. É isso que eu não consigo conversar normalmente, mano. Como que uma pessoa consegue ser tão inocente assim, velho? Tão idiota, assim, tão bobinha, assim. Vamos falar dessa forma. Sabe, os Estados Unidos provocou guerra atrás de guerra em nome da democracia, cara. Aí você vai lá e você realmente acredita que esses caras querem alguma coisa de bom. Sendo que eles dominam o mundo através do dólar. O dólar que é a moeda mais endividada do mundo. Qualquer país que se opõe, eles têm lá o acordo de Bretton Woods, depois da Segunda Guerra Mundial, eles causaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para estabelecer o dólar como uma moeda hegemônica mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial foi que o dólar teve, que o acordo de Bretton Woods foi estabelecido, por exemplo. Então, tipo,
Aí as pessoas, os escravos disso, vão lá e defendem, cara. Como é que você não fica puto, mano? É o que você continua fazendo. E o Nando Moura, ele não tem... E esse era o ponto que eu tava falando. O Nando Moura, ele não tem um... Por mais que você queira criticar o Che Guevara, por exemplo, você está no seu direito, tudo bem. Eu também não concordo com várias das coisas que ele fazia, mas ele defendia um ideal além do próprio interesse, além do próprio orgulho, além da própria arrogância. Entendeu? Porque ele veio de uma família rica, ele tinha um futuro extremamente promissor, ele poderia ter ganhado dinheiro pra caramba, comido todas as mulheres, porque ele era bonito pra caralho. Então, tipo, o cara tinha tudo pra ser um merda, igual o Nando Moura. Só pensar no dinheiro e no próprio rabo, igual o Nando Moura faz. Ele arriscou a própria vida para libertar um país que nem era dele, porque o Che Guevara era argentino e Cuba é de Cuba, né? Foi por conta do que ele achava justo, do que ele achava certo, de um ideal que ele defendia, que naquela época ia junto com a União Soviética. Porque você tem que pensar que a União Soviética era tipo quase como uma China hoje. Só que acho que batia muito de frente com os Estados Unidos naquela época. Então eram duas potências que confrontavam uma outra, e o Che Guevara, ele sabia que ele não estava do lado dos Estados Unidos. Ele sabia que ele estava contra o imperialismo norte-americano, por conta de toda a escravidão, de toda a putaria que eles promoviam. Cuba era uma ilha sexual para os norte-americanos, para os bilionários. Os bilionários iam lá para aproveitar das mulheres cubanas como prostitutas. Era uma ilha de férias, eles consideravam que era uma ilha privada. Aí os cubanos não têm direito de se rebelar. Aí um cara olha para isso, fica puto com tudo que os Estados Unidos fazia na época, em nome da democracia, matando pessoas, provocando guerras, destruindo famílias, provocando miséria, inclusive na Argentina. Só que ele foi lá lutar por Cuba, porque ele sabia que era uma luta só, era a luta por um ideal que beneficiaria a Argentina também, de uma forma ou de outra. E ele foi lá e ele morreu por Cuba, em nome da perseguição de um ideal. Qual é? Hoje você pode julgar, pode falar que ele era um criminoso, um assassino, os caralho, beleza. Mas você não pode negar que ele poderia ter sido um covarde e ele resolveu lutar. Por mais que ele fez essas escolhas erradas, talvez ele voltasse hoje, analisasse e pensasse, porra, errei. Não deveria ter defendido o comunismo. Mas isso não significa que ele estava errado em combater o imperialismo norte-americano. E como a União Soviética era a única outra opção, era muito natural que ele o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Certo? Então a gente tem que entender as coisas dentro de contextos históricos e tudo mais.